Olá, amigos! Iniciando mais um Alcateia Cast. Eu sou o Christian Jauch, estou aqui em Santos, São Paulo, e comigo está Nilson Rajisumi, lá de São Paulo. Fala, Nilson! Olá, Christian. Olá a você que nos acompanha aqui no Alcateia Cast, transmitido pela Ligue TV. É uma satisfação estar aqui com vocês. Legal. E hoje, Nilson, o que a gente tem no programa? Bom, hoje, além do Eleições 2024, que vai começar daqui a pouquinho, a gente ainda tem também a estrategista de lá de Minas Gerais, que atua no Brasil inteiro, Mari Couto. É isso mesmo, Nilson. Nós vamos bater um papo muito legal com essa estrategista, né, que também foi nossa colega no IDP, na nossa formação. Mas agora, para a gente começar o Eleições 2024, eu vou pedir para chamar a vinheta. Desce, vinheta. Eleições 2024. E está aqui com a gente João Henrique Faria, lá de Belo Horizonte, para falar de eleições 2024, comigo e com o Nilson. Agora virou política do café com leite aqui, tá? Minas e São Paulo na tela, e nós vamos discutir aqui muita coisa boa. Qual a temática que a gente vai discutir hoje, Nilson? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de uma peça estratégica que está dentro do conjunto dos primeiros passos, onde a gente vai ter a possibilidade de apresentar o candidato, a candidata, de maneira muito humana, né? Onde a gente consegue trazer um conjunto de histórias ligadas à trajetória dessa personalidade, né? Onde a gente tem a oportunidade de ressaltar diversos bons predicados que esta candidata ou candidato tenha, né? E que a gente costuma, o mercado chama de diamante. É isso. E, Christian, existem algumas questões que são fundamentais nessa peça. Em primeiro lugar, deixar claro que a gente está vindo numa sequência no Eleições 2024, trabalhando com a ideia da pré-campanha, né, que é o momento que nós estamos vivenciando. Nós já falamos a respeito de diagnóstico digital, que é essencial. Nós já falamos a respeito de planejamento estratégico eleitoral para a pré-campanha, que também é fundamental. E agora a gente vai falar dessa peça, que é o Diamante. Fala um pouquinho para a gente aí, Christian. É isso mesmo, João. Diamante, para mim, acaba sendo uma das principais peças, né, do início da pré-campanha, porque ela vai dar a cara, vai mostrar a essência do candidato ou da candidata para o público, né, aonde ela começa a sair do conhecimento e para o reconhecimento, né. A gente vai abordar todos os valores, perfis, né, para as pessoas começarem a conhecer a fundo e começar a tocar o coração do eleitor, né? Muito bom isso. Nilson, fala um pouquinho para a gente aí dos critérios essenciais do que se pretende mostrar a respeito do pré-candidato ou da pré-candidata na execução do Diamante. Essa gravação em vídeo, né, que é feita, às vezes, com 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem em determinados momentos que vai até 6 horas de gravação. Então, conta um pouquinho para a gente dessa aventura que é essa peça. Bom, João Henrique, na verdade, nós vamos contar aqui para a audiência, porque você conhece disso mais do que eu até, né? O fato é que o Diamante ele acaba sendo a documentação objetiva de uma grande entrevista, uma entrevista de profundidade que a gente normalmente faz com o candidato ou a candidata, né? Na medida em que a gente precisa, dentro da perspectiva da campanha, 3 aspectos essenciais, né? Um deles, gerar conhecimento a respeito da candidatura, né? Mostrar outras dimensões além da perspectiva política, ou seja, a gente ter a possibilidade naturalmente de mostrar como é que essa pessoa age, quais são as atitudes que ela tem na medida em que ela expõe o conjunto de valores, de crenças, né, e de práticas cotidianas da vida dela, né? E principalmente de que maneira as pessoas não podem apenas e tão somente olhar para uma personalidade que pretenda alcançar um cargo público só na perspectiva da política. Para que as pessoas possam desenvolver conhecimento, ganhar simpatia, considerar para o voto e finalmente votar, naturalmente precisa haver algum tipo de conexão em que o eleitor provável, né, vai conseguir identificar no candidato ou na candidata um conjunto de elementos que efetivamente o atraia, o aproxime e o transforme em alguém que apenas e tão somente conhecia de ouvir falar, até o momento em que ele vai se tornar um eleitor efetivo, eventualmente até mesmo uma liderança que vai trabalhar em favor dessa candidatura. Tá? Então, a gente mostra principalmente as dimensões
humana na vida cotidiana, o desenvolvimento do trabalho, e é aí que a gente tem a melhor oportunidade, inclusive, de capturar os pontos mais relevantes da trajetória que vão favorecer o processo eleitoral. Do ponto de vista técnico, nós estamos falando, né, de 3 câmeras, tá certo? Uma num big close lateral, uma num close de frente e outra num plano um pouco mais aberto, também de frente. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de edição e de captação de momentos essenciais, de momentos de emoção. E por que a gente... E de verdade, momentos assim que o pré-candidato, a pré-candidata expõe verdades. E aí, Christian Nilson falou isso de uma forma muito competente, que é a questão de mostrar o lado humano, o lado, olha, eu e você temos coisas em comum. Por quê? Rede social, Christian, é entretenimento, e o eleitor ainda está um pouco distante do assunto eleição, não é? Exatamente. No início, né, quando a gente começa uma pré-campanha, o que a gente menos vai falar é de política. Né? Nós vamos falar de valores, nós vamos falar de história, né? É isso que a pessoa quer. Né? Ela tem que se conectar. E aí esse momento é um momento muito importante. Por isso que eu coloquei ali, é um dos momentos mais importantes de uma pré-campanha. Né? Todos os passos são importantes como uma engrenagem, né? Porque se um deles saírem do eixo, né, toda a estrutura quebra, mas esse é o momento. Por quê? Por que ele é tão importante? Porque a gente vai gerar muito conteúdo ali, né? Ao mesmo tempo que também tem um outro ponto, né, João? Eu até gostaria do teu complemento, a gente dividir esse diamante em 2 momentos, né? Porque vai ter um momento de falar de política, vai ter um momento de falar sobre as ideias e bandeiras, né? Que geralmente isso é utilizado já no início de campanha, né? Eu levanto uma abordagem complementar também, João e Nilson, que o diamante, esse momento de entrega, esse momento dessa entrevista, é muito importante você ter um entrevistador ou mediador para conversar com o candidato, um profissional, porque naquele momento é um momento muito pessoal, você tem que ter construído um relacionamento com aquele candidato ou aquela candidata para existir um momento de conexão e de compromisso, para ela saber e ela poder falar realmente a verdade e ela não ficar, de repente, limitando um tipo de conversa, um tipo de assunto, porque nós temos que extrair o máximo dali. Esse é o nosso grande papel ali naquele momento do diamante. E também, além dos aspectos técnicos de câmera, tá num ambiente aconchegante, né? Tá num ambiente que ele esqueça do resto, celular desligado, cancela todas as pautas daquele dia e a agenda daquele dia para a mente dele estar focada naquele momento. Então, não deixar ninguém, né? Às vezes até a equipe de TV liga a TV e sai da sala, né? Para deixar o mais confortável possível, porque senão, por mais belo que possa ser a gravação, não vai conseguir ver no olhar uma verdade. Isso é fundamental, né, Nilson? Eu lembro aqui de algumas coisas, Nilson, antes de passar a bola para você. Por exemplo, na campanha do Efraim Filho para o Senado, em 2022, na Paraíba, que eu estava como estrategista na coordenação, junto com a Carol, irmã do Efraim, e com o Ítalo, que era o proprietário da agência, teve uma coisa muito curiosa. Nós fizemos um primeiro programa eleitoral, né, muito criativo, extremamente criativo. E o programa é de 2 em 2 dias. E aí, chegou para mim uma pesquisa dizendo que ele era desconhecido de 33% do eleitorado do Estado. Ele era um cargo majoritário que ele estava disputando, era o Senado. Onde é que eu fui? Eu fui no Diamante. Fui lá no Diamante, peguei 45 minutos de um diamante editado, um diamante de 3 horas que tinha se transformado em 45 minutos. Desses 45 minutos, extraí 1 minuto e meio, tá certo? Que era o nosso tempo no guia eleitoral, e colocamos um diamante. Nego ficou enlouquecido, até nego de campanha do governador, que estava do mesmo lado da gente, virou e falou assim: como é que você joga um diamante depois de um programa daquele inicial? Eu falei: eu jogo porque a pesquisa mostrou que eu preciso mostrar mais quem esse cara é. E esse diamante aqui, essa edição que nós fizemos,
Se o cara não se emocionar com isso aqui, tem um momento que ele fala assim, como é que uma pessoa, quase no fim desse programa, como é que uma pessoa consegue extrair petróleo das profundezas do mar e não consegue extrair água para matar a sede do povo do meu sertão? Pô, uma fala dessa, cara, altamente emocional, né? Verdadeira, num diamante. Quer dizer, você tem que pensar essas raridades, por isso o nome diamante. São raridades. Mas, Nilson, o Christian falou de uma coisa que é muito importante, a questão da política. A gente tem que saber separar a política pública da política eleitoral. Ou seja, a política pública, a discussão dos problemas do meu município, agora que nós estamos numa eleição municipal, ela é importante que ela esteja ali no diamante, mas sem ficar falando de o prefeito, a prefeitura, mas tratando dos assuntos que dizem respeito à sua cidade, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, o Christian, inclusive, adiciona um aspecto que eu considero essencial no processo, né? Quando ele fala de verdade, né? Quando você fala da verdade, por exemplo, dentro do exemplo que você colocou aqui do senador Efraim, onde a gente tem, então, a oportunidade de trazer verdades de cada uma dessas candidaturas, né, mostrando aspectos nos quais eles acreditam, né, e que naturalmente vão ajudar a ganhar presença, conhecimento, reconhecimento e proximidade. Nessa perspectiva, né, obviamente, mais do que simplesmente aumentar a sua taxa de conhecimento, que é uma coisa que você usou de uma maneira muito competente, né, você tem, então, a possibilidade mesmo de gerar, inclusive, uma empatia entre o provável eleitor, o público com o qual se conecta, né, com aquele testemunho vivo, né, onde normalmente acontece com muita tranquilidade, com muita verdade por parte das candidaturas na hora em que eles se entregam efetivamente. Quando o Christian, inclusive, ressalta a importância de oferecer um ambiente acolhedor, né, confiável, e mesmo um clima de intimidade para com o candidato, é para que a gente tenha realmente a oportunidade de extrair um melhor resultado a partir da candidatura, né? Porque é justamente quando ele se mostra de verdade como ele é, como ele pensa, né, coisas nas quais ele acredita e defende, né, é que ele de verdade acaba conseguindo se conectar não só com o seu próprio conjunto de crenças, mas diretamente em relação ao grupo de eleitores que já o acompanha. E Nilson, João... Christian, deixa eu só fazer uma coisinha antes, Christian, porque senão a gente pode perder esse momento, né? Em que nós estamos falando de um exemplo concreto, né, de um diamante. Eu estou com esse programa de 1 minuto e meio que passou aqui, e vocês vão perceber o seguinte: esse diamante foi gravado 3 meses antes de começar a campanha, ele foi gravado na pré-campanha, mas já lá, tá certo? Falava-se a respeito da candidatura ao Senado. Por que eu quero ser candidato ao Senado? Porque quando você está num cargo majoritário, tá certo? Você tem que entrar no jogo mais cedo. É preciso também saber distinguir essas coisas, distinguir o momento em que você está fazendo aquilo, tá certo? Na questão do cargo majoritário, e se o nome já está posto, já se sabe, o cara é o candidato, né? Aí você não pode ter medo de usar, você não pode ter medo de ir para cima disso. Então, pessoal, solta aí esse guia que foi feito para as eleições 2022 na Paraíba, para o Senado, na campanha de Efraim Filho, então deputado federal, né? Para o Senado, que era uma vaga só em disputa lá na Paraíba, e que a Alcateia Política, por meu intermédio, estava presente nesse momento da campanha, que eu achei essencial soltar esse programa com o diamante naquele momento. Solta aí para nós. Eu quero ser senador para poder defender a Paraíba e representar os paraibanos no Senado Federal, que hoje é um centro das grandes decisões do Brasil. E eu me preparei para isso, acho que como deputado federal, amadurecido, experimentado, fui líder, né, de bancada. Então, isso nos deu,
né, a maturidade e a preparação necessárias para poder ser a vez e a voz da Paraíba nas grandes decisões, no debate dos grandes temas do Brasil. E quero estar lá como um jovem de 43 anos com energia para trabalhar dobrado. Muita gente visualiza o Senado como uma forma, um espaço para coroar uma carreira política, fugir da justiça para buscar foro privilegiado. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu quero ir como jovem, buscar fazer muito pelo nosso estado, trabalhar dobrado, conseguir mais escolas, mais creches, mais postos de saúde, mais hospitais, calçamento de ruas para levar dignidade na porta da casa do cidadão, perfuração de poços, abastecimento de água no sertão. É inadmissível que no Brasil do século XXI a gente tenha como extrair petróleo lá na profundeza do oceano e não consiga entregar água na superfície ao irmão sertanejo que está morrendo de sede. Efraim 444. Pois Christian, você vê que dentro daquelas características que você falou, esse trecho de 1 minuto e meio, 1 minuto e 31, que foi utilizado no programa eleitoral da campanha Senato de Efraim Filho, demonstra bem essas condições em que você tem que estar no momento de gravação. Exatamente, é o uso estratégico, né? Não é simplesmente recortar e distribuir pela internet, né? Tem que saber o momento certo de distribuir e o momento certo de qual a fala você vai distribuir também, né? Para fazer uma construção. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? E abordar um outro aspecto do diamante, né? O diamante não é só falar coisas bonitinhas, a história, a infância, as bandeiras. Tem um momento também da gente cutucar e debater assuntos polêmicos ali, né? Até porque, num momento anterior ao diamante, a gente fez uma análise, né? Onde a gente já até abordou no programa passado, uma análise digital, onde a gente consegue identificar possíveis problemas durante a eleição, né? Como um assunto delicado, né? Onde a gente pode, de repente, abordar isso e criar conteúdo para esses temas. Nilson, João, fala um pouquinho sobre isso, como que vocês veem? Vai aí, Nilson. Bora. Vamos lá. Christian, é bem interessante essa perspectiva, porque, naturalmente, quando a gente vai preparar essa entrevista de profundidade que vai se transformar no grande produto que é o vídeo diamante, né, do qual sairão vários subprodutos, a gente faz na prática dentro de duas dinâmicas, né? Um daquilo que a gente chama de marketing de intenção e o outro com marketing de atenção, né? Na medida em que a gente traz elementos que foram pensados da pesquisa de presença digital, né, da pesquisa qualitativa que eventualmente já tem acontecido, elementos de pesquisa quantitativa que efetivamente já tem acontecido também recentemente, né? E mais toda a reflexão trazida pelo planejamento estratégico, o roteiro que vai nos orientar para o desenvolvimento da entrevista, naturalmente vai pensar em conteúdos que precisam chamar a atenção do eleitor, né? E outros que intencionalmente precisam ajudar o candidato a se posicionar, inclusive, né? É dentro dessa lógica que a gente consegue, então, naquele ambiente intimista sobre o qual a gente falou ainda há pouco, né, criar a melhor condição para que a candidata ou o candidato entregue o melhor de si, né? Traga efetivamente os elementos que precisam ter a atenção do eleitor, né, de um modo geral, que na prática ou mesmo no dia a dia das redes sociais ainda nem está pensando na eleição, né? E do outro lado, de intenção, onde efetivamente você traga elementos que te permitam não só manter a conexão com esse público que começa a te reconhecer, né, mas mais do que tudo, né, você ter a possibilidade, né, de mostrar essa humanidade, de mostrar o quão próximo, o quão parecidos a candidata ou candidatos são das pessoas normais, né? Então, é muito necessário, muito justo, né, que a gente faça a distribuição estratégica conforme você estava falando. Agora, o João, com certeza, o João Henrique traz, com certeza, alguns outros elementos que nos permitam, inclusive, ampliar essa conexão. E eu acho que ele tem muita condição e queria que você falasse um pouco disso, João.
Eu queria, respondendo ao Christian, falar de duas coisas, basicamente, né? Existe o diamante e existe o confessionário. Confessionário é outro lugar. Confessionário é o estrategista com o candidato. Você vai virar para ele ou para ela e falar assim: você tem amante, qual é a sua condição sexual, você tem problemas financeiros, existe algum crime que você tem processo contra você, que possa trazer problema. Isso é uma relação do estrategista com o candidato, que não é gravado, não é nada, e fica ali. Tá? Aí o estrategista é o padre nesse momento. Tá? Ele está recebendo aquela confissão só para quê? Eu preciso montar estratégias de defesa. No diamante, nós também fazemos perguntas para apertar o sujeito, a sujeita, tá certo? A gente faz. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Está mostrando umas fotos aí do diamante que a gente fez com Pedro Ayrara. Eu e o Nilson estavam lá, o Nilson conduziu toda a entrevista, preparou a raiz da entrevista, as perguntas, os questionamentos. Era um trem assim, era um calhamaço, eram 60 e tantos itens a serem discutidos ali. Foram 3 horas e pouca de gravação, com muito pão de queijo, cafezinho, né? Porque a gente escolheu um lugar muito aconchegante para poder fazer, não havia um lugar do Pedro, né? Então a gente acabou optando por contratar um local em que a gente pudesse fazer 3 cenários diferentes nele, e era uma casa de recepção para jantares, almoços, cafés, e a gente usou a parte do café desse espaço, né? Que era bem uma cozinha mineira, com muitos adereços. Ali, o Nilson deu uma apertada no Pedro. O Pedro era bombeiro, tá certo? E havia toda uma questão dos desastres e das mineradoras. E se você for pensar, do ponto de vista daquilo que faz o PIB de Minas, o minério é fundamental, né? Mas o minério também vem sendo responsável, entre aspas, pelas grandes tragédias, né? que aconteceram aqui, e que o Pedro que teve que atender essas coisas. Então, o Pedro teve que mostrar todo o conhecimento dele, do ponto de vista jurídico também, porque é advogado, e do ponto de vista humanitário, porque é um bombeiro que atendia as pessoas diretamente envolvidas nesses problemas, né? Nesses acidentes, chegar até a família, e até mesmo o trabalho direto lá na lama, de tentar buscar sobreviventes, ou achar corpos, pelo menos para dar dignidade à família, para poder enterrar essas pessoas. O Pedro, nós demos uma apertada nele. Nilson fez algumas perguntas muito importantes a respeito de meio ambiente, né, a respeito das questões jurídicas e de punição em cima desses acidentes, né, o comportamento futuro dele como deputado, né, em caso eleito, né? Então, assim, você tem os momentos de apertar, sabe? Você precisa fazer isso, porque sai uma autenticidade danada daquilo ali, não é isso, Nilson? Você conduziu aquilo ali, você sabe bem como que foi aquilo ali. Conta um pouquinho sobre esse case Alcateia Política. Bom, no caso específico do Pedro, né, e a exemplo do que acontece com a maioria das candidaturas, de verdade a gente se prepara para capturar a melhor expressão, a melhor imagem e a melhor reação por parte do ente que está sendo entrevistado, né? Nessa perspectiva, o que nós buscamos, mais do que tudo, verdade, legitimidade, né? É a essência dessa candidatura. Então, nessa perspectiva, fica muito mais fácil, inclusive, de estabelecer a conexão. Porque, afinal de contas, todo eleitor, toda eleitora, né, ela, antes de tudo, é ser humano. Ela encara a candidatura com humanidade, antes de tudo, né? Antes até de desenvolver qualquer tipo de sentimento, seja ele um positivo ou negativo, de proximidade ou de distanciamento, precisa de um estímulo. E esse é o grande estímulo que a gente utiliza hoje, né, no tempo de hoje, para gerar essa conexão, para gerar essa proximidade. E, claro, né, na hora em que a gente fala de intenção, né, obviamente nós vamos principalmente falar com as pessoas
que já, de alguma maneira, gostam daquele tema, já acompanham aquela candidatura, e é a partir daí que a gente vai fazer crescer. Christian, do ponto de vista prático, tá? As pessoas perguntam muitas vezes assim, tá bom, nós estamos fazendo 3 horas de gravação, 4 horas de gravação, isso aí serve só para vocês me conhecerem? Porque é uma entrevista em profundidade, né? Dali nós estrategistas, estamos tirando o máximo daquela pessoa. Por isso que é importante também ter pouca gente no local, né? São os estrategistas, o cinegrafista, os cinegrafistas, e às vezes uma pessoa da campanha só acompanhando, né? Do staff próprio do candidato. Mas eles perguntam assim, eu gravei isso tudo aqui, tem esse tempo todo de vídeo. De que forma que vocês vão aproveitar esse material? Vamos falar um pouquinho a respeito da comunicação que sai do produto Diamante. João, Nilson, o primeiro passo, né, é acompanhar, né, porque o estrategista tem que estar ali do lado, porque ele vai mediar e depois ele também vai sentar na ilha de edição e vai decupar essa gravação toda. E às vezes 2, 3 horas de gravação viram dias de decupagem, né, para você identificar e depois saber quais os recortes e em que momento você vai usar aquele recorte, né? Quando você tem um planejamento, né, quando você tem não, né? Você tem que ter um planejamento, né? Porque senão você não sabe para onde você vai. Você já vai identificar uma série de pontos e de recortes. Mas, como você falou na campanha do Efraim, tem recortes que você acaba não utilizando em um determinado momento, mas por determinada situação você usa ele. Então, por isso que é muito importante você ter o estrategista, mas também ter alguém da campanha, né, para identificar esses pontos e acompanhar essa gravação, né? E aí, respondendo a outra pergunta, onde a gente utiliza, né? Até para responder e explicar para o candidato, né? Eu faço um parênteses aí que a gente não abordou aqui, que é o quê? Eu não falo para o candidato o que a gente vai perguntar, porque precisa ter né? A gente, no máximo, fala, nós vamos conversar sobre sua vida, sobre alguns valores e tudo mais, para ter uma certa pitada de verdade, não só verdade, mas de autenticidade, né? Isso, o impacto que gera autenticidade, né, Christian? Exatamente. Então, isso é um ponto muito importante. E aí, entrando na questão de quais os trechos, né, hoje é inegável que o principal momento que a gente usa são as redes sociais, né, porque é ela que vai engajar, é na rede social que as pessoas querem consumir informação e entretenimento, né? Eles não querem, dificilmente vão consumir política. E esse produto, né, esses recortes, eles encaixam como uma luva, né, tanto nas publicações orgânicas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nas patrocinadas, porque a gente pode conduzir aquele recorte, aquele tema, aquele valor para uma pessoa que tem o mesmo valor, né? Então, se em algum momento eu falo que eu sou um pai, eu falo da importância do filho, a importância do pai, né? Vamos direcionar isso para outros pais. Se a candidata é uma mãe com um filho, uma filha pequena que teve uma dificuldade no passado com uma creche, por que não direcionar esse recorte também para mães que estão com o mesmo desafio? Porque no final das contas é conexão, né? No final das contas não são 3, 4 horas de gravação que a gente tem que passar. A gente tem que passar aquela pílula certa, aquele trecho certo para tocar o coração do eleitor e gerar essa conexão. É isso, Christian. E provavelmente uma outra plataforma onde isso vai ser utilizado é no YouTube. Então, no YouTube você põe a primeira edição geral, que dá aí, sei lá, uns 40 minutos. De 3 horas, você tira aí uns 40 minutos. Então, você pode colocar uma primeira edição geral no YouTube, para quem quiser assistir. Você pode também fazer pequenas edições de 10 minutos desses 40 minutos, colocar uns 2 vídeos de 10 minutos ali no YouTube, já novamente editado desses de 40, e você vai colocar 10, 15, quantas pílulas forem, né, de 1 minuto, 1 minuto e meio, nas redes sociais, né, na Meta, né, Facebook, Instagram, porque
ali cabe, né? Ali é para isso, é para esses pequenos recortes, é para essas coisas. Então, a partir daí, fica completo, né, essa ação do diamante. E recordando, muito importante, ele vai ser utilizado na pré-campanha, mas ele pode ser puxado lá na campanha também. A gente viu aqui o exemplo claro, né, do Efraim, e a gente utilizou isso também com o Pedro, apesar de que no planejamento do Pedro já era um diamante de campanha, né? Nós estávamos já no mês de julho, então nós tínhamos que fazer um diamante de campanha. Foi diferente, não é isso? Amigos, já estamos aqui estourando o nosso tempo. Que coisa boa esse papo aqui nesse nosso Eleições 2024. Muito boa mesmo, viu, João? Muito boa a conversa. E eu penso que, se houver alguma dúvida, alguma outra questão, seguramente a nossa audiência vai entrar em contato conosco. É isso mesmo, eu até pego esse gancho para convidar toda a nossa audiência a ir lá no blog da Alcateia e no Instagram da Alcateia, pode interagir, que a gente vai responder, pode fazer perguntas, pode sugerir temas também, né? Até porque o que a gente está debatendo aqui é um universo muito maior, tem muito mais coisas para se falar. A gente poderia falar até do diamante, que ele pode ajudar muito para a equipe de mobilização conhecer o candidato. Enfim, é um universo muito grande que nós temos. Então, mais uma vez, eu sugiro, entrem lá no blog.alcateiapolitica.com.br, acesse as redes e interaja com a gente. E lá, né, Christian, vai poder ver os materiais que a gente tem feito, os artigos que a gente tem escrito. Vai ter também espaço lá no nosso site, www.alcateiapolitica.com.br. Você pode conhecer os estrategistas da Alcateia. Somos 8 estrategistas que estamos aí no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, agora, gente, o que vai acontecer? Vai vir o entrevista com Mari Couto no nosso Marqueteiro Não! Solta a vinheta! Alcateia Cast. Olá, Nilson. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui de São Paulo, especificamente em Santos, para conversar com vocês. E quem é que está hoje conosco, Christian? Nilson, hoje está a estrategista Mari Couto, né? Uma estrategista que é de Minas Gerais e veio aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente no nosso quadro Marqueteiro Não. Então solta a vinheta. Marqueteiro Não! Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Eu sou a Mari Couto, né? Mas agora eu não sou só a Mari Couto, estrategista de marketing, eu sou a Mari Couto, mãe da Ana Laura. E eu vou contar até um pouquinho para vocês como é que está sendo essa experiência, né? De ser uma mulher na política, trabalhando com uma pituquinha de 6 meses. Dá um beijo pro pessoal, fala, oi, pessoal! Vamos lá. A participação da Ana Laura é curta para a gente conseguir aqui entrar no nosso bate-papo. Queria muito agradecer vocês por me convidarem para estar aqui. Eu sempre fico muito lisonjeada quando eu tenho a oportunidade de ser lembrada, né, num meio que existe uma disputa tão grande, né, e que a gente sabe que, como vocês falam, que é o nome do quadro, Marqueteiro Não, tem tantos marqueteiros nesse momento chegando, e é bom saber que a gente está sendo lembrado por colegas, porque, com certeza, a gente tem aí um histórico profissional relevante, atuante, né, e eu fico muito feliz de fazer parte aqui do Alcateia Cast. Puxa, Mari, é uma satisfação trazer você aqui para conversar com a nossa audiência, para conversar conosco também, né? Uma satisfação dobrada, inclusive porque nós tivemos a oportunidade de já interagir, de atuar juntos, seja no período de formação, não é? Seja em parcerias com relação a projetos políticos. É uma satisfação. Seja bem-vinda. Mari, é uma honra você estar conosco aqui também, né? E essa abordagem aí que você começou, né? Falar de mulher e mãe, né? Conta pra gente um pouquinho esses desafios. Gente, assim, nós nos conhecemos quando a Mari Couto era estrategista política e vivia para o trabalho, né? Assim, eu falo que a minha vida, eu sempre fui pautada assim, o trabalho ele sempre veio como uma prioridade muito grande. Eu sou workaholic mesmo. E aí a gente se conheceu no MBA, onde eu busquei me especializar. Eu estou no mercado de marketing político já faz algum tempo. Sei lá, 2000, eu já trabalhei como estagiária de deputados em 2010. Eu era estagiária de deputados, sabe?
então, se a gente pensar, 14 anos, né? Fazia várias campanhas nos bastidores, mas eu achava que a política não tinha muito espaço para mulher. E eu vou contar esse caso daqui a pouquinho, me cobra, do porquê que em um certo momento eu saí da política. Eu tive um momento que eu falei, cara, não, esse ambiente não é para mim. E depois eu retornei e quero compartilhar isso com vocês, porque tem muito a ver com mulher na política. Mas aí, assim, eu era workaholic e tal, e a gente foi fazer um MBA, e eu vivia para trabalhar, para estudar. E de repente eu falei, nossa, eu tenho 40 anos e eu só vivo para trabalhar. As pessoas se enganam ao achar que quem trabalha com política trabalha pouco. As pessoas acham que nós trabalhamos pouco, né, gente? Que a gente só trabalha em ano eleitoral, que a gente só trabalha quando tem campanha, o que é, assim, a coisa que mais precisa ser desmistificada. O político, ele terminou a campanha e está começando a outra. E a gente está ali o tempo inteiro nos bastidores auxiliando isso. E graças a Deus está vindo uma consciência maior dos políticos de que isso é necessário, né? Em alguns anos atrás, vocês são aí das antigas também, realmente política era só na época da campanha. A campanha era longa, né? E aí quando a campanha ficou curta, as pessoas acham que é ruim ter 45 dias. Eu acho maravilhoso. Por quê? A gente aumentou o período de pré-campanha e aumentou a consciência política, né? A consciência dos políticos e até nossa, de estrategistas, de pessoas que estão no meio, de que é necessário fazer pré-campanha por um período muito mais longo. Então, a gente trabalha muito e trabalha o tempo inteiro. E quando eu me vi com 40 anos, trabalhando feito uma louca, graças a Deus, tendo sucesso, tendo um reconhecimento, construindo uma bagagem bacana, mas estava faltando alguma coisa, sabe, gente? E aí é a hora que eu queria falar para as mulheres que vão assistir isso daqui. A gente tem que saber escutar os nossos chamados internos, assim. E eu falei, eu não vou ser completa se eu não for mãe. E até me emociono, assim, porque a Ana Laura foi um desejo enorme, enorme no meu coração, assim. Muito, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu sou mãe, eu percebo o quanto eu preciso abdicar de algumas coisas com relação ao trabalho. E nesse mercado nosso, que é tão disputado, eu percebo uma movimentação de mais mulheres na política. Mas, muitas das vezes, eu percebo também que essas mulheres não têm apoio, não têm incentivo. Porque é diferente, né, gente? Vocês são homens, são pais. Mas mãe é diferente. A mãe tem ali um papel muito de muita responsabilidade, principalmente no início da vida do filho, né? A Ana Laura tem 6 meses, eu já fiquei 4 dias no Maranhão, já fiquei 7 dias em outra cidade do interior. Eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma pessoa que me auxilia, eu tenho meu marido que é muito bacana, mas eu sou mãe, né? E faz falta. E aí eu pensei muito, nossa, será que a carreira ela dá para ser conciliada, dá para ou não, né? E obviamente eu estou conciliando porque eu estou aqui, né? E não quero largar, não quero deixar de trabalhar. Mas o recado para essas mulheres é que é possível, dá para conciliar. O que precisa é que elas saibam se posicionar. Saibam se posicionar no seguinte sentido: não é porque eu sou mãe, não é porque em alguns momentos eu preciso amamentar ou levar meu filho ao médico ou fazer alguma coisa que eu vou ser uma profissional menos qualificada. Ou que eu vou ser uma profissional com menos dedicação a você. Eu tenho ouvido muito isso agora, gente, para fechar as campanhas, sabe? Que talvez possa até ser um certo preconceito. Vários clientes chegam até mim e falam assim: Mari, você agora é mãe, né? Como é que vai ser? Você vai cuidar das campanhas? E é algo que tem acontecido recorrente. Poxa, Mari, é uma questão bem relevante e atual, na verdade, né? Você está tocando num ponto que eu considero bastante importante, porque, assim, vejo que há uma movimentação geral por parte das mulheres em vários segmentos, né, buscando necessariamente uma condição de igualdade, né, igualdade de tratamento, igualdade de direitos e assim por diante. E na hora em que você traz essa realidade que você está vivendo nesse momento, né, acaba sendo importante, inclusive, para que outras pessoas tenham tranquilidade para encarar o seu desafio e saber como gerenciar esse negócio. E pegando um gancho nisso, recentemente eu estava lendo uma matéria e vi uma entrevista de uma startup que foi feita só por mães. E aí as mães conseguiram mostrar que os resultados delas eram muito superiores, né, na resiliência,
em todos os resultados. Inclusive, essa startup foi abraçada por alguns empresários para continuar e crescer. Foi bem legal. É que eu não me recordo o nome dessa startup, mas o gancho mesmo é que elas conseguiram mostrar ali que mãe tem uma pitada especial ali. Então, mas aproveitando, eu queria pensar uma questão que você colocou ao longo da sua apresentação, que eu considero bastante importante. Quero saber de você se você também tem a mesma percepção. Na medida em que você diz que a pré-campanha continua, né? Minha pergunta é, Mari Couto, a pré-campanha acabou? Agora é permanente? Eu acho que sim, Nilson. Se a gente puder definir, sim, a pré-campanha é permanente. Não tem como mais, né? A gente está o tempo inteiro nesse movimento. E o político que não está nesse movimento é o político que vai ter menos chances. Não quer dizer que ele vai perder, né? A gente tem que ter a gente não pode aqui vender uma ilusão assim, só quem faz pré-campanha vence. Não. Existem outros muitos fatores que nós sabemos bem, né? Fatores locais, momento, várias outras coisas que às vezes um cara vem, dá um boom e ganha. Mas se manter é um trabalho de uma pré-campanha constante. Então, para mim, a pré-campanha acabou. Sim, eu concordo que a pré-campanha acabou. Christian? E, Mari, falando de essa pré-campanha contínua, né? Porque a todo instante a gente tem que estar construindo a reputação, né? Você tem aí alguma dica? O que não pode faltar nesse período todo de preparação? Tem, gente. E eu vou usar de novo o exemplo mãe, mulher e campanha, porque eu tenho trazido isso muito para a nossa realidade. Eu acredito que quando o cara vem vamos falar aqui de uma pessoa que não tem mandato, tá? Não tem, e aí vem de primeira campanha. E é como se fosse um bebê. Ele ainda não sabe andar, não sabe falar, ele está engatinhando ali. E ele precisa de um suporte grande de alguém. Ele precisa de uma mãe, ele precisa de um pai, ele precisa de pessoas que estejam junto com ele para ele poder conseguir trilhar esse caminho sozinho. Depois o cara aprende a andar e fica independente, né? A criança cresce, vocês têm filhos aí um pouco maiores, vocês sabem bem disso. Aí fica todo independente, achando que é dono de si e acham que não precisam mais de estratégia. Né? Acham que dão conta de fazer tudo sozinho. Eu vejo muitas das vezes as pessoas, o pré-candidato se perdendo nessa viradinha de chave que eles costumam dar quando é alguém de primeiro mandato. Quando é alguém que já tem mandato, eu vejo um outro problema. E eu vou chegar em qualquer coisa que não pode faltar, tá? Não esqueci a pergunta, não. Eu vejo um outro problema. O cara acha que sabe demais e começa a querer fazer só o que está na cabeça dele. Então, novamente, ele deixa de lado essa questão muito estratégica de planejamento. Planejamento, gente, é algo chato pra caramba. Difícil de ser feito. Você tem que olhar para você. Você tem que apontar os seus defeitos. Você tem que ver tudo que você não fez de bom. Você tem que apontar para o político, para o seu cliente, os defeitos dele. Muitas das vezes o defeito dele, ele acha que a culpa é sua. Então, é uma série de coisas que eu acho que todo dezembro, janeiro e fevereiro devem ser dedicados a ser feitos. Mas quando você faz um bom planejamento, e eu acho que é isso que não pode faltar numa pré-campanha, Christian, você consegue depois surfar muito melhor. Você consegue depois caminhar com muito mais facilidade. Eu sou a pessoa do planejamento, eu sou a pessoa do Trello, de colocar todas as nossas atividades, de olhar para o que a gente fez, de tentar corrigir os erros. É dolorido, é sofrido, mas eu acho que isso não pode faltar. Só quando a gente olha para dentro é que a gente consegue melhorar e avançar. E quando a gente sabe, né, tem consciência, eu estou falando para o político, que é necessário ter estratégia o tempo inteiro. E não só quando ele está ali na boca da botija, sabe? Assim, coisas de mineiro, né? Boca da botija. Não só naquela fase ali que ele precisa. A estratégia, ela é constante, é igual a mãe e o pai. A mãe e o pai são importantes na nossa vida inteira, só que em algum momento a gente acha que não precisa mais dos conselhos. Mais ou menos por aí. Estou muito mãe, né? E aí, pegando a tua analogia, deixar a vida ensinar vai ser mais duro do que ouvir a mãe e o pai para seguir o caminho e o trilho que é o planejamento. E ainda tem até um outro ponto, né? Você pode escolher a mãe e o pai nesse ponto para escolher bons pais
para te conduzir para um bom planejamento. Pois é, concordo. Ô Mari, deixa eu te perguntar, você que está há tanto tempo na política e vem desenvolvendo, eu sei que também você tem uma carreira como docente, não é? Sim. Na medida em que você vem atuando, tanto no mundo da educação como na consultoria política, né? Onde é que você percebe similaridade entre essas coisas? E eu queria que você me trouxesse pelo menos um ou dois cases de situações em que você consegue ver essa junção e a contribuição que você conseguiu dar a partir dessas duas experiências. Como professora, eu percebo que os nossos alunos se ancoram muito em nós e nos nossos conselhos. Mas eu percebo poucas pessoas praticando o que a gente ensina. Como consultora, eu percebo a mesma coisa. Muitas das vezes as pessoas me contratam, elas querem um dossiê de tudo, elas querem um caminho, mas elas depois não querem pôr em prática aquilo. Vou fazer uma outra analogia que é do personal training. Todo mundo quer emagrecer. Aí a pessoa contrata um personal, mas na hora de malhar, eu não posso malhar por você, eu não posso fazer o exercício por você. Então eu vou te indicar como fazer o exercício, mas quem tem que fazer o exercício é você. E aí eu acredito, Nilson, que essa é a similaridade maior que a gente tem, sabe? As pessoas terem um entusiasmo muito grande em nos ouvir, mas terem pouca disponibilidade ou pouca vontade de praticar. E jogarem muito nas nossas costas de professores e também de consultores o resultado. Só que o seu sucesso ou o seu fracasso não depende de mim, depende de você. Acredite em você. É a frase que eu levo, é o bordão que eu carrego na vida. Por quê? Por mais que eu te ensine o caminho, por mais que eu te fale a receita do bolo, se você não acreditar que você dá conta de fazer, ou se você achar que eu tenho que fazer por você, que é o que mais acontece, a gente tende a ter muito insucesso. Vamos lá, um case que eu gosto sempre, né? E eu não vou deixar de compartilhar nunca, é o case da Lud Falcão, deputada estadual aqui de Minas. Ela é o exemplo clássico do contrário que eu acabei de dizer. Como assim, Mari? É o seguinte, a Lud, ela chegou até mim como esposa de um pré-candidato a prefeito, que é o Falcão, prefeito de Patos de Minas. Ele veio para um curso comigo, um curso presencial, desses que eu dou sempre. Ele veio aprender comigo algumas coisas. Nós fechamos a pré-campanha dele, estou contando aqui para vocês bastidores, fechamos a pré-campanha dele, mas ele não gostava de praticar. Não gostava. Hoje ele é outra pessoa, ele é maravilhoso, ele se transformou, mas a transformação dele não é resultado do meu trabalho com ele, é resultado de uma consciência dele próprio, tá? Mas na época eu era professora chata que ficava no pé dele, consultora, né, / professora que ficava. Falcão, grava um vídeo. Falcão, esse vídeo tá horrível. Falcão, você não tá natural. Falcão, não é assim que a gente tem que fazer. E aquilo ali era quebra-pau todo dia na reunião. E a Lud, como primeira dama, ficava... Primeira dama não, né? Como esposa de um pré-candidato, ficava ali. Ô, Falcão, faz o que a menina tá falando. Você pagou a menina para poder te ensinar e você não quer fazer as coisas. Ou você não faz nada que ela pede. Ou nesse trem não vai dar certo, não. E aí ela pegava e fazia muitas das coisas dele. Eu não fiz a campanha do Falcão, eu fiz a pré-campanha. Na campanha do Falcão, eu ajudei a Lud nos bastidores em momentos estratégicos que ela necessitou. E ela recorreu a mim. Graças a Deus ele ganhou, deu tudo certo. E aí a Lud veio e falou assim, Mari, eu confio demais em você e eu quero ser a melhor primeira dama de Minas Gerais. Eu quero ser a primeira dama mais atuante. O que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu falei, vai fazer mesmo? E eu sou brava, né, gente? Sou conhecida por ser brava, né? E não tem nenhum problema com isso. Aí ela falou, vai fazer mesmo? Porque eu não tenho paciência, não. Mulher, então, não tem muita paciência, não. Aí a Lud falou, vou fazer. Aí ela foi, a primeira ação nossa, vocês encontram na página dela, se tiverem paciência de rolar, o governador estava indo na cidade, era pandemia, era o dia da Lei Maria da Penha. Alguém me lembra? Acho que é agosto. Em agosto. Em agosto, eu confirmo. E aí ela falou, o governador tá vindo para cá, o que eu faço? Eu falei, você tem um vestido lilás?
Ela falou, não, mas eu compro. Eu falei, então você vai comprar um vestido lilás, você vai encontrar com o governador, você vai assinar, você vai fazer um abaixo-assinado com todas as esposas dos vereadores de Patos, falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência, que é muito, infelizmente, existe muito feminicídio na região ali do Alto Paranaíba e noroeste de Minas, e você vai fazer e vai pedir uma atenção especial do governador para isso. A Lud chega de vestido lilás, com um papelzinho escrito agosto lilás, entrega para o governador, fala, isso aqui é das vereadoras, das mulheres da nossa cidade, para o senhor dar uma atenção especial para a gente. Hoje é o dia da Lei Maria da Penha, aniversário a ele. É aniversário da Lei Maria da Penha? Eu não sabia. Já falou com a assessora já pegou os stories, postou na página dele. Naquela época, que ela tinha 1.000 e poucos seguidores, aquilo ali foi assim, uau, que sucesso. E a Lud fez isso ao longo do nosso caminho inteiro. O que eu falava com ela, ela seguia. Ela fazia exatamente como eu falava. Ela não tinha, ao contrário do que eu disse aqui, né? Ela não tinha essa preguiça, essa coisa de não fazer, de não cumprir. Hoje, até, assim, deixando um recado aí, ela já não cumpre tanto. E aí, às vezes, chega e eu falo, eu avisei que isso ia dar errado. Ela, mas você avisou, mas então, assim, mas eu acho que é um case legal de mostrar que quando a pessoa segue, dá resultado. Vou mostrar um que também deu errado. Eu tenho um candidato, hoje prefeito, de uma cidadezinha do interior, não vou citar o nome, mas quem é daqui da região vai saber. Ele já é um senhor, bem de idade, tinha muita dificuldade de gravar os vídeos, mas eu pedia para ele, isso na campanha de 2020, eu pedia para ele gravar, eu mandava um texto de uma forma, ele lia como ele queria. E num desses textos que ele leu como ele quis, ele fez uma promessa que era praticamente contrária ao que a gente estava solicitando. E colocou a gente num embrolho, gente, que foi difícil, assim, da gente desfazer aquilo ali. Por quê? Porque não seguia. E aí eu falava, e eu falo muito isso, a partir do momento que você me contratou, você tem a obrigação de me deixar trabalhar. Porque aí não é mais só sobre você, é sobre o meu trabalho, é sobre o meu nome. Então, quando você me contrata, você tem que me deixar trabalhar. E você tem que seguir. Se der errado, vai dar errado para nós dois juntos. Vamos dar a mão. Mas se der certo, vai dar bom também para nós dois. E eu acho que esse são cases assim diferentes que levam ao mesmo resultado. Mari, sobre o case da Lud Falcão, né, que você comentou falando que você iniciou com ela quando ela quis ser a primeira-dama, né, seguir esse papel, e hoje ela é deputada. Aí é uma pergunta, naquela época ela tinha noção disso, que ela poderia chegar, ou a gente pode passar um recado que nesse case que faça um bom trabalho, que se você estiver na vida pública, você vai colher os frutos? Eu chego a arrepiar, assim, porque nós estamos fazendo o planejamento estratégico dela agora. E nós pegamos os projetos que ela realizou como primeira-dama e nós entendemos uma falha nossa. Muitos desses projetos, nós, como deputados, né, como deputada agora, né, nós, representados por ela, nós não levamos para frente. Fizemos outros muito legais, mas não levamos alguns que a gente começou lá como primeira-dama e a gente vai corrigir esse erro agora nesse segundo ano de mandato. Christian, se você faz um trabalho genuinamente para as pessoas, para entregar valor para as pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas, isso não é demagogia. Se você realmente faz isso, você colhe esses frutos. A Lud fez trabalhos genuínos mesmo, sabe? Ela ajudou mesmo as pessoas, ela fez aquilo de coração. Ela queria ser uma primeira-dama atuante, se tornou uma deputada estadual e, quiçá, não vai vir aí a governadora, sei lá o que mais, porque ela tem o DNA político. Tem. E ela tem mais que o DNA político, ela tem o coração de fazer pelo outro. E que eu acho que se todo mundo que fosse político tivesse de verdade isso, eles conseguiriam ter mais sucesso e a gente conseguiria fazer essa mudança, essa reciclagem no nosso ambiente político com um pouquinho mais de facilidade. Não é fácil fazer essa reciclagem política, né? A gente sabe disso. Envolve muitas coisas, mas pessoas muito boas que fazem, que
na verdade, no fim das contas, a política é do povo para o povo. E é o povo que define. Então não adianta conchavo, não adianta acordo, não adianta, nada disso vai ser mais forte do que a política para o povo. Então quem faz uma política genuinamente para o povo se solidifica, na minha opinião. Bacana. Ô Mari, quero aproveitar para já te cobrar sobre aquela parte da história, né, que você prometeu contar no começo do programa, no começo da nossa entrevista aqui, né, dessa situação em que você tem uma coisa para dizer especificamente no que diz respeito à percepção que o mercado tem sobre as profissionais mulheres, né? Que eu considero também todas elas muito competentes, a grande maioria de verdade se prepara para isso, né? Sim. Então, a gente pode dizer que o mercado é esforçado, trabalha, se forma, estuda, inclusive, mais, se bobear. Se a gente olhar para a estatística, mais até do que os homens, né? Mais anos de estudo, essa coisa toda. Conta aí. Então, quando eu estava lá como estagiária de um deputado, gente, existe uma coisa que vem nesse nosso universo feminino que é muito ruim, que se chama assédio, sabe? E o assédio, ele acontece de inúmeras formas, E a mulher, ela ainda é vista de uma forma muito pejorativa. Infelizmente, isso tem mudado, mas ainda existe. Hoje mesmo eu estava aqui com uma... Ela vai ser a minha coordenadora em uma campanha. É uma mulher linda, divorciada. E aí eu falei, olha, cuidado com a forma como você vai se posicionar, cuidado, porque infelizmente nós somos muito julgadas por isso. E quando eu estava lá como estagiária desse meu deputado, nós fomos fazer um grande evento em Araxá. E aí, nesse grande evento em Araxá, lá no grande hotel de Araxá, eu recebi um cartão com um envelope, com um cartão de um quarto, que era a suíte presidencial. E aí estava escrito assim, que uma rainha merecia um aposento à altura. E assinado o nome de um deputado, que não era o meu, que eu trabalhava, não. Gente, aquilo me fez perder o chão. Me fez perder o chão na época, sabe? Porque, assim, eu realizava um ótimo trabalho, eu tinha vontade, eu gostava de estar ali naquele ambiente político, mas eu retraí com aquilo. E eu, como sou muito da doida, e sempre fui, eu revidei. Hoje eu não faria dessa forma mais madura, eu não faria dessa forma, mas eu revidei publicamente. Eu cheguei e falei, você tá fazendo isso é um absurdo e tal, e aí foi abafado, assim, e tal, não sei o quê. Pouco tempo depois, alguns meses depois, eu fui demitida, obviamente, daquele gabinete, porque eu coloquei numa situação ruim aquele deputado. Mas eu também não quis mais trabalhar com política. Eu fiquei muitos anos afastada por questão de assédio. A mulher na política, ela tem que provar isso que você falou, Nilson. A gente estuda mais porque a gente ainda precisa provar mais o nosso valor. Porque a gente ainda precisa provar mais que a gente tem capacidade. Porque a gente às vezes tem que ser... Eu criei acho que até um personagem, porque quem me conhece de verdade sabe que eu não sou nada brava. Eu sou uma falastrona, mas eu não sou brava. Mas eu criei um personagem, assim, praticamente de tipo durona, para poder me blindar disso, para criar esse distanciamento, sabe? E aí eu acredito que a mulher na política, ela tem que ter esse cuidado muito maior, ela tem que realmente provar o seu valor muitas vezes mais, ela tem que se vestir de uma forma um pouco mais ponderada, tem que se preocupar mais com a fala dela em público, para que as pessoas não a julguem, tem que ter atenção a abraços, beijos, formas de tratamento, sabe? Ainda existe muito isso. Eu acho que é algo que está sendo quebrado, que está sendo minimizado, mas que ainda faz parte. Por isso que eu incentivo as mulheres a estudarem muito mesmo, mostrar no serviço, no dia a dia, o quanto elas são boas, para que isso seja cada vez menos evidenciado. Quer dizer, a situação de assédio é uma coisa que é recorrente e não é raro. Infelizmente, é recorrente, não é raro. Hoje, eu acho até que, assim, eu estou de volta à Assembleia, assim, e não acontece mais, sabe? Assim, eu percebo isso, que existe uma mudança de postura. Vejo até pela deputada com a qual eu trabalho, ela falou, Mari, graças a Deus, assédio é algo que a gente nunca sofreu aqui, maravilha, mas outras deputadas, colegas nossas já sofreram. Então, ainda existe, Nilson, infelizmente. Então,
novamente, nós, mulheres, temos sim que nos esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais, até para poder casar com isso de ser mãe, de dar conta da nossa casa, porque aí eu dou conta da minha casa, eu dou conta do meu trabalho, eu dou conta da minha filha. São papéis que a mulher exerce, né? E que também nos habilitam, vamos falar do ponto positivo de tudo isso, que nos habilitam a ter essa malemolência ao longo da campanha, a trocar de lugar, a pensar rápido, a saber que aqui, a ter sensibilidade que isso aqui não vai dar tão certo, que isso aqui vai ser melhor. Então, acho que a gente tem o ônus e o bônus disso. Maria, até é muito bom escutar você e ver, que eu acho que nós homens desse lado temos que promover cada vez mais e ajudar. Mari, ouvindo você aqui, é muito, muito bom ouvir você, e nós como homens aqui, eu acho que nós temos que ajudar a promover essa igualdade, né? Porque, e quando nós vemos uma pessoa como você, né, uma mulher num local de poder, né, conquistando seu espaço, tendo sucesso, mostra para outras que é possível, né, e incentivam outras que é possível. Isso é muito bom. Isso aí. Eu faço muita questão, eu trabalho com muitas mulheres, eu faço questão de sempre falar com elas sobre esse caso meu, eu conto esse caso, eu peço a elas para se vestirem de uma forma X e não Y, eu vigio a rede social delas para que elas não se exponham, para que elas não sofram e sejam punidas só porque elas são mulheres, sabe? Eu tenho sempre esse cuidado. Bacana. Mária, nós estamos chegando aqui já para o finalzinho dessa nossa conversa, mas eu já quero adiantar, né, que não é a última. Nós vamos ter outras oportunidades e eu espero que você possa nos atender tão gentilmente quanto você fez dessa vez. Antes de terminar, eu queria que você deixasse aqui um recado básico, né, uma contribuição para os profissionais que estão buscando o seu caminho, né, que estão buscando o seu posicionamento, o lugar ao sol, né, e também para os entes políticos, tanto aqueles que hoje já têm mandato, quanto aqueles que estão em busca e vão disputar essa eleição de 2024. Pode fazer isso, por favor? Vou fazer. Para os profissionais, eu vou trazer um livro que é um que fica aqui na cabeceira do meu escritório, e que, para mim, foi uma virada de chave, assim, quando eu li. As 16 Leis do Sucesso. Não sei se seja de Napoleão Hill. É um livro bem famoso. Alguns falam que é um pouco de guru, eu não acho. De autoajuda, eu não acho. Eu acho que foi um livro que me trouxe várias reflexões e várias coisas que me levaram além, assim. O profissional, ele precisa estudar, gente. A gente tem que estar sempre estudando. A gente só vai conseguir trazer bons resultados se a gente tiver o tempo todo atualizado. E na nossa área, gente, é quase desumano o quanto nós precisamos nos atualizar. Né? Outras áreas a pessoa vai lá, forma, sei lá quando que ele estuda de novo, né? A gente, misericórdia, o tempo inteiro, né? Tem que estudar o tempo inteiro. Eu acho que é isso, tem que estudar muito. Para o político, né, Nilson, que você falou, eu acredito que ele entender duas coisas. Que quando ele contrata um profissional para auxiliá-lo, ele deve seguir as orientações desse profissional, porque senão não vale a pena, porque o profissional tem uma visão de fora. Senão não precisa contratar, guarda o seu dinheiro, vai fazer outra coisa. Não contrata a gente para não atuar. Não contrata a gente para não executar o que a gente está solicitando. Não contrata a gente para fazer o contrário do que a gente está pedindo, não, porque não faz sentido. E aí queima nosso nome. Então, gente, estou aí falando para não nos contratarem nesse sentido. E ele tem que ter constância. Não é da noite para o dia que um neném aprende a correr. Ele vem, ele engatinha, ele cai, ele levanta, até que um dia ele vai caminhar, dar uns passinhos e correr e depois ter passos firmes aí como a gente está dando, né? Então, tem que ser constante. E eu, como última coisa, Nilson, para o político, eu quero reforçar aquilo. Trabalhe de coração. O político que trabalha de coração, que faz ações efetivamente para mudar as realidades, e, gente, mudar a realidade não quer dizer fazer grandes projetos, pode ser um projeto, pode ser para 10 pessoas, que você mudar a vida de uma pessoa, você já mudou muitas vidas, sabe? Você atuar
por uma causa você já está atuando muito. Então, eles terem em mente que não dá para fazer uma política marqueteira. Por isso que marqueteiro não, né? Não dá para fazer uma política marqueteira, tem que fazer uma política de verdade. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, né? Uma satisfação ter recebido você aqui, né? Eu Christian, que agradeço. a sua palavra. Uma satisfação muito grande ter aqui você e aproveitando o seu gancho, né? Que é na reta final, o que você falou do marqueteiro não, né? A nossa brincadeira de fechamento de programa, né? Vamos fazer aí, Nilson? Vamos fazer a contagem. É 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Marqueteiro? Marqueteiro? Não. Alcateia Cast. É isso aí, Nilson. Chegando ao final de mais um Alcateia Cast com muito conteúdo bom, né? Foi uma satisfação aqui receber hoje aqui a Mari Couto e a nossa discussão aqui do Eleições de 2024. Obrigado pela sua audiência, foi uma satisfação contar com vocês. Continuem nos acompanhando aqui através da Ligue TV, né? Todo domingo, ao vivo, direto pelo YouTube, né? E no momento em que você quiser assistir também, pode consultar através tanto da Ligue TV como no próprio canal da Alcateia Cast. E não esqueça, segue o nosso canal lá no YouTube, no Instagram e principalmente acompanha nosso blog. Tem muito conteúdo bom, tem conteúdo do Nilson, do João, de todos os estrategistas da Alcateia Política, né? Então anota aí, blog.alcateiapolitica.com.br.